Eterno, bendito e soberano Deus, em cuja presença eu me coloco neste momento em oração, para glorificar e exaltar o teu nome e te agradecer por todos os teus feitos, meu Pai, em favor de nossas vidas. Estamos aqui fazendo esse trabalho, realizando esta programação, por tua misericórdia, por tua graça, por tua compaixão. É o teu Santo Espírito que nos conduz a fazer aquilo que te apraz. É o teu Santo Espírito que visita corações e através de louvores, através de versículos, através da tua palavra ministrada, fala aos corações, dando-lhes força, dando-lhes graça, dando-lhes sabedoria, direcionamento, fé e esperança. Meu Deus, muito obrigado por todos os teus feitos, naturais e sobrenaturais. Aquilo que está diante dos nossos olhos e tantos outros feitos que nós enxergamos pelos olhos da fé. Pai amado, eu me coloco em tuas mãos neste momento, para ser um instrumento, Senhor, na ministração da tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta tarde, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, para a glória do teu santo nome. Assim eu oro a ti e por tudo te agradeço, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero abraçar com muito carinho todas as pessoas que estão acompanhando esta programação. Você que desde cedo aí, desde as 14 horas, 2 da tarde, que acompanha o programa Estação Gospel, você que já participou, você que já foi alcançado pelos louvores, pelos versículos lidos, você que já sentiu a presença do Divino Espírito Santo de Deus envolvendo a tua vida, quer seja no seu ambiente de trabalho ou no seu lar, aí onde você esteja. O importante é que Deus está alcançando a tua vida e trabalhando no teu coração. E Ele tem uma palavra para ministrar no teu coração de acordo com a tua necessidade. Eu espero que assim você creia e que assim você receba esta palavra nesta tarde para a glória do nome de Jesus. Eu quero ler aqui uma referência bíblica para ser o texto áureo da ministração nesta tarde. O versículo está inserido no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, eu vou ler apenas o versículo de número 3, passagem bastante conhecida pelos amados irmãos leitores das Sagradas Escrituras. E o versículo em si é conhecido até mesmo por aqueles que não têm o hábito da leitura bíblica. E diz assim, Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Queridos e amados ouvintes, eu gosto de ser bastante sincero com aqueles que ouvem a programação, o programa Estação Gospel. E nesta tarde eu não gostaria de estar na posição a qual eu me encontro agora, com essa responsabilidade tamanha de ministrar uma palavra da parte de Deus ao coração dos ouvintes. Não estou bem de saúde, né? Estou com problemas, mas é assim mesmo. Tentei trazer outras pessoas a participarem do programa, mas eu já conheço que quando o Senhor separa uma pessoa, quer uma pessoa ministrando, tem algo a tratar inicialmente com esta pessoa e posteriormente quer usar esta pessoa para alcançar outras vidas. E nesta tarde foi o Senhor quem me escolheu para estar aqui juntamente com você através desta programação, porque Deus ele tem uma palavra a ministrar no meu coração e no teu coração, para que as nossas vidas sejam edificadas e o nome dele seja glorificado através da minha vida e através da sua vida. Amém? Eu li um texto, eu li apenas um versículo que está no livro do profeta Jeremias. Nós sabemos que Jeremias ele foi
um homem escolhido por Deus com um propósito muito específico. Ele foi separado por Deus para ser um profeta, e um profeta que muito chorou aos pés do Senhor. Passou momentos de muitas aflições, de muitas adversidades, de muitas angústias. Ele é até intitulado como o profeta chorão, porque o ministério de Jeremias não foi muito fácil, mas ele foi sempre um vencedor e o Senhor sempre foi com ele. E nesta situação aqui de Jeremias 33:3, ele está encarcerado. O texto vai dizer nos primeiros versículos o seguinte: e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isto para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Então, Jeremias, em meio às adversidades, ele olhava para todos os lados e não entendia o que estava acontecendo com a sua vida. Por que ele estava envolto àquela situação a qual ele estava cometido ali, né? E naquele momento o Senhor fala ao seu coração: Jeremias, eu tenho resposta para as tuas dúvidas, para os teus questionamentos. Eu tenho um direcionamento para aquilo que eu quero fazer através da tua vida. Eu quero responder qual é o propósito de você estar passando por este momento difícil. Eu estou conjecturando, a Bíblia não dá detalhes, né? Mas no decorrer do capítulo 33, nós vamos entender por que é que Deus está falando ao coração de Jeremias para que ele clame a Deus, para que ele clame ao Senhor, para que o Senhor possa responder tudo aquilo que Jeremias precisava saber da parte de Deus, porque que ele estava envolto a toda aquela situação. Então, esta passagem em Jeremias, no capítulo 33, nos traz um ensinamento tremendo. Existem momentos nas nossas vidas que nós estamos passando por tantas aflições, por tantas adversidades, por tantas angústias, o desejo de desistir de tudo, o desejo, numa linguagem popular, de chutar o balde, parar, é grande. Mas é nesse momento que o Senhor nos chama para um reservado. É nesse momento que o Senhor nos chama para um momento de intimidade, de diálogo. Precisamos clamar a Deus, tornando explícito assim a nossa dependência de Deus, né? O nosso reconhecimento diante de Deus que somos pequenos, que somos minúsculos, diante de um Deus infinitamente grande e poderoso. É nesse momento em que nós reconhecemos a nossa pequenez diante do Senhor, que Ele vem por sua misericórdia e graça nos socorrer. Assim Ele fez com Jeremias naquela situação, mas assim Ele fez também com outras pessoas. Por exemplo, no capítulo 10 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, nós vamos encontrar uma passagem bíblica a partir do versículo 46 até o versículo 52, que diz assim: e depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, levantando de si, lançou a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus
pelo caminho. Uma passagem bastante conhecida, a passagem do cego de Jericó. Aquele homem estava numa situação muito crítica, né? Em algumas outras versões ou em outros evangelhos, nós vamos encontrar que ele diz que o desejo dele era tornar a ver, voltar a enxergar. Então, imagine aí a aflição daquele homem que um dia teve a sua visão perfeita e cumpria todos os seus afazeres, todas as suas responsabilidades. Acredito eu que era um homem que trabalhava, que produzia para si, para sua família, para a sociedade. E de repente ele se vê numa situação como essa, sem poder enxergar, né? Sem ter a sua visão natural. E vivia na dependência das pessoas, quando o texto diz que ele vivia mendigando. Além da humilhação de ter que pedir para a sua sobrevivência, e se ele tivesse família e filhos, para a sobrevivência dos seus, além dessa humilhação de ter que pedir, se humilhar as pessoas, por conta desta enfermidade, que era a cegueira, sendo ela natural ou sendo ela provocada pelo homem, porque existem relatos extra-bíblicos de que essa cegueira deste homem havia sido provocada por autoridades que haviam vazado seus olhos, ou seja, o globo ocular dos seus olhos havia sido perfurado e por conta disso ele não enxergava. Então, se por forma natural ou se forma sobrenatural, ele não enxergava. Se havia sido um pecado cometido, não importava para a sociedade. Quando uma pessoa era cega naquela época, ela era lançada para fora do convívio das pessoas. É por isso que ele estava assentado na entrada da cidade ou na saída da cidade. Existe também essa questão aí da entrada e da saída da cidade de Jericó, porque na realidade eram duas cidades. Havia Jericó Velha, que foi destruída nos tempos de Josué, né? E foi reedificada uma nova cidade de Jericó. Então o texto fala às vezes na entrada ou nas proximidades de Jericó. Então a gente tem também esse entendimento, mas a questão é que ele estava fora da cidade, fora do convívio com as pessoas, os seus vizinhos, os seus familiares. Ele estava sujeito àquela condição de pedinte, numa linguagem nossa, de esmoléu, né? De morador de rua. E eram muitos questionamentos, né? Eu acredito que não era a todo momento que tinha pessoas transitando por ali. Havia momentos de silêncio, né? De solidão daquele homem. E era nesse momento que ele questionava, que ele indagava, que ele se perguntava a si mesmo, ou perguntava a Deus em espírito, por que ele estava acometido de algo tão trágico envolvendo a sua vida, ao ponto de deixá-lo naquela situação de pedinte, de mendigo. Mas o que é interessante nesse texto é que aquele homem ouviu falar de Jesus. Ele tinha o conhecimento das Sagradas Escrituras, porque ele não chama Jesus como chama qualquer pessoa. Ele chama Jesus, pode-se dizer, com um código, com uma senha, né? Como quem tinha conhecimento, profundidade daquilo que ele estava proferindo, pronunciando. Quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele sabia o poder que tinha aquela frase. Ele não estava apenas pedindo socorro, ele não estava apenas pedindo ajuda a qualquer pessoa. Ele estava dirigindo a sua voz a quem tinha autoridade para resolver o seu problema. E ele tinha conhecimento disso, por isso que ele clamou da forma correta. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que o seu caso era irreversível. Ele sabia que só uma ação da parte de Deus poderia tirá-lo daquela situação. E ele não hesitou em clamar. Algumas pessoas até pediram para que ele se calasse, para que ele parasse de clamar.
Mas quanto mais as pessoas mandavam que ele se calassem, mais forte ele clamava, mais forte ele buscava o socorro da parte de Deus através de Jesus Cristo, porque ele tinha o conhecimento de que o Senhor tinha poder para reverter o seu quadro. E assim aconteceu. O diálogo entre Bartimeu, ou cego de Jericó, o filho de Timeu, e Jesus Cristo foi um diálogo muito curto, Ele simplesmente foi levado à presença do Senhor Jesus. Quando o Senhor manda chamá-lo, ele já lançou a capa fora. Isso é uma expressão de fé que ele estava tendo naquele momento. Por quê? Porque aquela capa que ele usava era como uma credencial que as autoridades davam para aquele indivíduo poder pedir esmolas, A capa identificava ele como pedinte e lhe dava uma autoridade para que ele pudesse estar ali em um determinado local pedindo esmolas. Quando ele lança a capa fora, ele está dizendo: não vou mais precisar desta capa, não vou mais precisar desta autorização para pedir esmola, não vou mais precisar desta capa que me identifica como um mendigo, como um pedinte. E aquilo ali eu acredito que já foi o suficiente para que Jesus entendesse que aquele homem estava expressando toda a sua fé no Senhor Jesus. E de imediato o Senhor faz apenas uma pergunta àquele homem: que queres que te faça? E aquele homem também não foi argumentar muito com Jesus. Ele foi direto e disse: mestre, que eu tenha vista, mestre, que eu torne a ver, mestre, que eu seja curado. Foi uma frase só que ele disse, e naquele momento o Senhor respondeu a sua petição, respondeu o seu clamor, e o texto vai dizer que logo viu. E não apenas isso, ele não foi ingrato. Ele teve a sua visão restabelecida e o texto diz que seguia Jesus pelo caminho. Ele se tornou ali um discípulo, ele se tornou uma pessoa adoradora de Jesus. E eu acredito que na caminhada com Jesus, aquele homem encontrava as pessoas que estavam passando por algumas aflições, por algumas adversidades, e ele testemunhava: olha, eu era cego, eu vivia sentado à margem do caminho pedindo esmola para sobreviver, e apenas um clamor que eu fiz ao Senhor Jesus, ele restabeleceu a minha visão, e aqui estou eu ajudando, estou caminhando com ele, estou acolhendo as pessoas que estão passando por adversidade, para que o meu testemunho tenha impacto na vida dessas pessoas. Louvado seja Deus por esta palavra que nos assegura que o clamor feito de forma sábia, de forma correta, traz um resultado positivo para as nossas vidas. Mas nós vamos mais adiante, e em Mateus, no capítulo 15, dos versículos 22 ao versículo 28, nós vamos encontrar uma outra passagem que fala a respeito de clamor. O texto diz assim: e eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercanias, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhes Jesus: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Muito tremendo esta palavra, e ela tem algumas semelhanças com a história do cego de Jericó. Por exemplo, as palavras que esta mulher usa para clamar ao Senhor Jesus de início
são as mesmas palavras usadas pelo cego de Jericó. Ela diz: tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim, que é a mesma expressão, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então aquela mulher, ela clamou também a pessoa certa. Uma outra semelhança é que o clamor desta mulher, assim como o clamor do cego de Jericó, incomodou as pessoas. No tocante ao cego de Jericó, as pessoas que estavam próximas mandavam que ele se calasse. No caso da mulher cananeia, os discípulos foram reclamar a Jesus que aquela mulher vinha ali atrás, clamando, incomodando, importunando, né? Então, existem algumas semelhanças, mas o que é mais semelhante é que nem o cego e nem tampouco essa mulher não parou o seu clamor enquanto o seu clamor não foi respondido. Isso traz um ensinamento para mim e para você. Nós passamos por lutas, nós passamos por adversidades, nós passamos por lutas, por batalhas. A receita para as nossas vidas é clamar por aquele que pode nos socorrer. Eu não sei o que você passa nesse momento, eu não sei qual é o seu problema, a sua adversidade. Veja bem que a história do cego, ele tinha um problema, de certa forma, de ordem natural. Foi tirado dele a sua visão, ele tinha uma deficiência natural na sua estrutura física e Jesus apenas com uma palavra restabeleceu a sua visão. No caso desta mulher, a sua filha estava com um problema de ordem espiritual, mas Jesus também ali de imediato lança uma palavra em benefício daquela mulher e diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E naquele momento, por conta daquela palavra proferida pelos lábios do Senhor Jesus, a sua filha, que não estava ali no mesmo espaço físico, não estava presente naquele local, ela estava em casa. Mas a partir daquele momento que o Senhor Jesus disse: seja-te feito como queres, o texto diz: e desde aquela hora a sua filha ficou sã. Nós entendemos por esses dois clamores, se o nosso problema está no plano natural, no mundo onde podemos tocar e ver, como era o caso do cego de Jericó, que a sua deficiência era física, era visível aos olhos naturais, Jesus resolveu. No caso desta mulher, não existia algo físico, algo palpável, algo visível ao olho humano. Ela tinha o discernimento que o problema da sua filha não era psiquiátrico, não era psicológico, não era neurológico, e sim era um problema de ordem espiritual, era demônio mesmo. E apenas com uma palavra da parte do Senhor Jesus, a sua filha teve a sua saúde restabelecida, ela foi liberta espiritualmente. Jeremias, quando clamou, ele nem estava com problema de ordem física e nem tampouco com problema de ordem espiritual. Ele precisava de estratégia, de direcionamento para proceder de acordo com aquilo que Deus queria realizar através da sua vida. E assim são as nossas lutas do dia a dia. Nós temos problemas muitas vezes de ordem física, são enfermidades, são problemas de desemprego, problemas de necessidade financeira. Às vezes estamos também com problemas de ordem espiritual. Estamos frios na fé, estamos carentes de ouvir uma palavra da parte de Deus que renove a nossa fé, que renove a nossa esperança. Há situações também que nós nos encontramos como Jeremias, porque o Senhor nos chama para uma tarefa, o Senhor nos confia uma responsabilidade e muitas vezes nós não sabemos o que fazer, como proceder, o que dizer, de que forma agir diante de determinadas situações. É nesse momento em que nós temos que clamar a Deus e Ele, por sua infinita misericórdia, Ele nos socorre. Ele nos dá direcionamento, Ele nos dá estratégia, Ele nos dá poder e autoridade, Ele nos cura, nos restabelece, nos restitui a saúde, porque Ele é o Todo-Poderoso.
Então a palavra de Deus ao meu coração e ao teu coração nesta tarde é que diante das lutas, diante das adversidades, diante dos problemas que todo ser humano enfrenta, o Senhor está nesta tarde nos dando a receita para nós nos sobressairmos diante de tudo aquilo que afeta, que atinge as nossas vidas em diversas áreas. O Senhor quer que nós venhamos clamar. O Senhor quer que nós venhamos pedir ajuda, pedir socorro, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em nós. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nesta tarde está ouvindo esta programação, se você está buscando direcionamento, orientação de como proceder, o Senhor diz para você: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aquilo que você precisa para fazer, você não sabe ainda. Você não sabe como se posicionar, o que responder, o que renunciar, o que fazer. Você precisa de respostas da parte de Deus. E o Senhor diz para você nesta tarde: clama a mim e responder-te-ei. Não sei se você está com uma enfermidade de ordem física, assim como estava o cego de Jericó, mas aquele homem estava com uma doença irreversível através da medicina naquela época. E até nos dias atuais, né? A pessoa que tem os seus olhos vazados, que perde o líquido, né, no globo ocular, a medicina não restitui a sua visão natural. E era a condição daquele homem. Mas ele clamou. E o Senhor Jesus disse que a tua fé te salvou. E naquele momento que ele usou a sua fé e clamou, o texto diz que ele logo viu. Não foi amanhã, não foi mais tarde, não foi depois, não foi na semana que vem, não foi no ano que vem. Foi naquele momento que ele clamou, o Senhor respondeu a sua oração, o seu clamor, e a sua visão foi restituída. Nós temos também o clamor intercessório da mulher cananeia. Não era ela que estava passando por uma necessidade. Ela estava aflita, ela estava angustiada por conta de ser um ente querido, que era a sua filha. Mas o benefício, quem recebeu foi a sua filha através do clamor. Isso nós podemos entender, que o nosso clamor em favor dos outros também traz um resultado. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que ama de forma perfeita e incondicional. Assim como Ele ama aqueles que estão na sua presença, fazendo aquilo que lhe apraz, Ele ama aqueles que estão jogados na sarjeta, aqueles que estão dominados pelo pecado, pelo poder das trevas. O Senhor quer usar a minha vida e a sua vida para, através de um clamor, resgatar estas pessoas que estão perdidas. Então, o ensinamento do Senhor nesta tarde para as nossas vidas é: clama a mim e responder-te-ei. Louvado seja o nome de Jesus. Eterno Deus e soberano Senhor, meu Pai Celestial, diante da Tua presença eu elevo mais uma vez a minha voz em oração, para Te agradecer pela mensagem desta tarde, Senhor. Mensagem que o Senhor colocou em corações através dos meus lábios, através da minha voz. Obrigado, Senhor, por Tua infinita misericórdia, graça e compaixão em favor das nossas vidas. Todos nós, Senhor, todos nós, seres humanos, somos dependentes de Ti, somos carentes de Ti, somos necessitados, Senhor, dos Teus benefícios, quer seja na nossa vida espiritual, na nossa estrutura física, nas nossas necessidades no mundo natural, nos nossos sentimentos, tudo nós somos dependentes de Ti. Obrigado porque o Senhor nesta tarde nos ensinou que através do clamor o Senhor
tem resposta para todos os nossos questionamentos, tem soluções para todos os nossos problemas. Pai amado, eu intercedo em favor de todos aqueles que me ouvem neste momento e peço a tua bênção, o teu socorro, a tua providência em favor de todas estas vidas que estão ligadas nesta programação nesta tarde. E que através das redes sociais, meu Senhor, o Senhor alcance mais corações e que as suas vidas sejam edificadas, fortalecidas e que o clamor de cada uma delas sejam respondidas por Ti, para a glória do Teu santo nome. É assim que eu oro a Ti, Pai, apresentando também os enfermos, os pedidos de orações que foram feitos. Te peço pela minha vida, pela minha família e por esse ministério que me tens confiado. Abençoa todos aqueles, meu Pai, que são contribuintes para com esse trabalho. Os intercessores, meu Deus, aqueles que vêm aqui ministrar a Tua palavra, Pai, como também aqueles que contribuem financeiramente para nós honrarmos os nossos compromissos através deste veículo de comunicação. Eu te louvo, te exalto e glorifico o Teu nome. Te agradeço por todos os Teus feitos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.